O novo LC Even NASS-12 chegou pra gente como um dos principais tanques da era moderna aqui no Age of Tanks console. O tanque tá unindo várias características interessantes, como uma camuflagem absurda, uma velocidade insana e 2 mísseis aqui por clipe, que ao todo fazem 2.600 de dano. O tanque tá sem dúvidas incrível e nesse conteúdo eu vou entregar pra vocês 2 gameplays, review completa e também dicas aqui pra você pegar esse novo tanque da Winterfest por apenas 30.000 Snowballs, saindo praticamente de graça. Esse vídeo será um guia completo sobre o novo LC Even e vai valer a pena você ficar até o final. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Fábio, sou criador de conteúdo e pro player do jogo Age of Tanks console e hoje trazendo pra vocês um vídeo super especial com o novo LC Even NA2SS-12, o tanque premium aqui da Winterfest que tá disponível pra vocês pegarem de graça aqui no evento por 30.000 Snowballs. E galera, o tanque tá valendo demais a pena porque ele tá unindo várias características que são bem interessantes aqui nos tanques modernos, principalmente, pessoal, porque ele é basicamente um Vanguard com 2 mísseis aqui por clipe. Isso aqui é muito quebrado porque, além de tudo, o tanque tem uma camuflagem do capeta, uma velocidade que é excelente e também um dano aqui que faz 1.300 por cada míssil dele. Lembrando que ele tem 2 tiros aqui a cada clipe, então você consegue ter um dano potencial de 2.600 aqui no Cold War. Isso é bem interessante porque você vai matar 70 a 60% aqui dos tanques com apenas um clipe. Se isso não é motivo pro tanque ser OP, eu não sei mais o que é. E galera, esse conteúdo vai ser bem interessante porque eu vou entregar pra vocês várias dicas de tripulação, dicas de equipamento, dicas de jogabilidade, a review completa aqui e também várias gameplays aqui pra vocês entenderem como que funciona o tanque e também se vale a pena comprar ele aqui ou não. Mas antes, eu peço pra você se inscrever no canal, deixar o seu like. Compartilhe também esse vídeo com grupos de World of Tanks que você participa. Pode ser de clã, pode ser de WhatsApp. Isso aqui ajuda demais na divulgação do canal. E também novas pessoas começam a acompanhar os conteúdos aqui e ficar por dentro de tudo que tá acontecendo aqui no Watch Console. Até porque eu sempre tô fazendo uma cobertura especial dos eventos e de tudo que lança aqui no jogo. Então galera, dito isso, o tanque ele tá excelente aqui. E turma, vai valer a pena demais comprar o tanque, até porque as Snowballs estão sendo bem fáceis de ser conquistadas. Para vocês terem uma noção, eu já estou com os 2 tanques aqui da Winterfest, já peguei o LC e também peguei o Object 283. E já estou com 12.000 Snowballs aqui que eu vou poder gastar com comandantes, camuflagens e outros benefícios aqui. E não só isso, o tanque ele também tem uma camuflagem muito interessante que vocês podem pegar de graça aqui na loja da Winterfest, que é essa skin aqui, congelante aqui. Eu vou até colocar pra vocês antes da gente começar o review, porque a gente vai jogar com ela inclusive pelo meme, tá? Cara, fica imaginando, tipo, os 2 mísseis saindo por aqui, né? Mas vamos deixar essa camuflagem aqui até pra vocês conseguirem ver o tanque de uma maneira mais normal aqui, né? Sem ser um meme puro. E galera, começando aqui com as informações iniciais sobre o tanque. Primeiramente, ele é basicamente, como eu falei pra vocês, um Vanguard aqui no Cold War com uma torre com 2 mísseis. Ele corre na mesma velocidade que o Vanguard, tem praticamente as mesmas características aqui do tanque. Por isso que ele vai ser um veículo bem forte aqui no jogo. A gente começa pelo canhão dele, que é um canhão aqui de míssil. Ele dá mais ou menos 3 mísseis por minuto, até porque o reload dele, o intraclip dele é um pouquinho alto. A precisão dele é 100 metros, de 0,13. Ele também tem um dano de 1.300 por tiro, com uma penetração incrível de 690, de modo que você vai furar qualquer coisa aqui, com exceção as blindagens anguladas e também as espaçadas aqui dos tanques do Cold War, principalmente os pesados. Na parte da torre, ele tem um view range de 681 metros, uma rotação de 55 graus e também 2.300 pontos de vida aqui. Na parte do motor, é bem legal o motor dele, tá? Ele faz 70 por hora de velocidade máxima e 28 de reverse. O único ponto negativo do tanque é que a potência de motor dele não é tão alta, tá? 168 só, bem baixo, eu diria. Isso aqui é um pouquinho ruim porque na hora de você fazer curva, manobrar o tanque fica um pouquinho mais pesado. Na parte do chassi ele tem 48 graus de rotação por segundo e resistência de terreno aqui que é bem baixa, né? Então isso aqui torna o tanque pelo menos ágil. E na parte do rádio, que não importa tanto, 680 metros. Como equipamento para o tanque, o que eu indico, pessoal? Ventilação, camuflagem e lentes. Tem muita gente também que está utilizando velocidade para o tanque ficar ainda mais rápido. É um feat interessante. Tem outros equipamentos aqui também que melhoram o tanque. Ele, por ser um tanque autoloader, ele não pode usar o pilão. Então você ainda vai conseguir ter um equipamento bônus. Lente aqui no Cold War vai muito da sua preferência, tá? Tem muita gente que não usa aqui por conta do Tour Vision. Mas o interessante de você colocar lente é que você consegue também fazer uma parte de scout aqui com o tanque. Fora isso também, galera, ele tem números aqui que são muito bons aqui por dentro do tanque. A gente pode até analisar agora com mais calma. Primeiramente, o DPM dele
Primeiramente, o DPM dele aqui tá na casa dos 3.800. Lembrando que por ele ser um veículo autoloader, o DPM você não consegue levar 100% em conta. Até porque o reload dele é bem alto, a gente pode ver aqui que são 29 segundos praticamente. E ele também tem um intraclip que é muito longo, tá, galera? Isso aqui tá matando um pouquinho o tanque. 2 segundos de intraclip, de modo que você não consegue, por exemplo, fazer que nem os tanques autoloader tradicionais, de clipar o inimigo em questão de 4, 5 segundos. Fora também que a TGM é uma bala que demora para chegar nos inimigos. Então você não vai conseguir dar tantos tiros assim por um minuto. O interessante do tanque é realmente o dano agregado que ele faz aqui nos 2 tiros. Até porque 2.600, se você pega um cara desprevenido na batalha, você consegue levar ele por apenas um clipe. Isso aqui é bem interessante também. Fora isso também, galera, ele tem um bônus de prata aqui de 160%. Isso aqui é muito interessante porque o principal intuito de vocês pegarem um tanque aqui moderno, um tanque do Cold War, é pegar uma alta quantia de prata nas partidas. E o LC Even, ele consegue fazer isso muito bem, até porque você não precisa usar bala premium no tanque, ele é um tanque assim que é fácil de fazer dano, basta você acertar as ATGMs, leva obviamente um pouquinho de adaptação com o tanque, até porque são várias mecânicas aqui que são diferentes em relação ao World War II, que você precisa aprender, sacar. Obviamente você pode pegar o tanque, até porque ele vai estar num valor agregado interessante, mas você precisa pelo menos assistir bastante gameplay, interar sobre os tanques aqui com a TGM, entender os mods aqui do Cold War para você ter uma experiência de gameplay melhor. Além disso também, galera, ele tem números aqui muito bons aqui de camuflagem, tá? Isso aqui é uma coisa assim absurda, né? 57 metros aqui parado e em movimento ele tem 171 de camuflagem. Cara, praticamente você só vai tomar scout se o cara estiver bem do seu lado mesmo, literalmente. E se você estiver, por exemplo, num ponto assim de arbusto, de moita, você quase não vai ser detectado. O ruim é quando você atira, o fator de camuflagem vai lá pra casa do chapéu, e aí você toma um scout, que é uma coisa assim que é bem fácil. E por ele ter a TGM também, você tem que guiar os tiros. Isso aqui é uma mecânica que é interessante aqui no tanque, mas ao mesmo tempo, como eu falei pra vocês, leva muita adaptação. E é complicado, porque você tem que andar, às vezes, guiar a TGM, sair dos tiros dos inimigos. Até porque, galera, esses tanques com a TGMs aqui no Cold War, eles têm um rate absurdo, cara. O Weasel na terceira era, esse tanque aqui na segunda era, os leves aqui, BMP, por exemplo, Jaguar. Cara, é isso botar na partida, o time inteiro vai tentar te dar tiro, até porque esses tanques aqui são muito chatos. Além disso, galera, ele tem 6 graus de depressão, 13 graus de elevação aqui na torre dele, 0,90 de tempo de mira, 2 tiros por clipe, 2.300 pontos de HP e outras características aqui que eu já citei para vocês. A minha tripulação com ele, eu faço meio que um fit padrão, tá? Eu não coloco tanta coisa de diferente assim, até porque nem precisa tanto. Primeiramente, 10% a menos de reload, 10% na melhoria da sua precisão, 10% na melhoria do seu tiro em movimento, 12% aqui na redução da dispersão, 10% no fator de camuflagem, sexto sentido, concertos, view range e irmãos em armas. Uma tripulação aqui bem padrão. Até porque, cara, você tem que jogar com um tanque assim de uma maneira bem cautelosa. Até porque, como eu citei pra vocês, ele não tem blindagem nenhuma. Por se tratar de uma TD com mísseis, você tem que jogar basicamente a 400, 300 metros do inimigo. Isso aqui é um ponto que vai te ajudar, até porque se você fazer linha de frente com esse tanque, você não vai fazer dano nenhum, porque na Season Heavy Metal teve um nerf aqui nos tanques com a TGM, que você, a uma determinada quantia de distância, tipo, por exemplo, tá 200 metros do inimigo, 100 metros do inimigo, a sua TGM não tem dano full, de modo que você consegue fazer apenas 200, 300 de dano. Então você sempre tem que jogar com esse tanque aqui a longa distância, pegar 300, 400 metros dos inimigos, ficar no cap, tentar pegar uma posição de suporte e lançar as ATGMs aqui nos inimigos, até pra você conseguir esses danos aqui bem alto. Ele tá fazendo uma média de 300k de prata por partida, 250k. Com impulsos aqui de vezes 2, de vezes 3, a prata dele vai ser ainda melhor. Isso aqui é bem interessante também. E galera, tá sendo bem tranquilo pegar as snowballs aqui. Até porque, como eu falei pra vocês no meu vídeo do Object 283, só na operação do T28 Concept, ao todo aqui, contando todas as etapas, você vai ganhar 29 mil snowballs. De modo que com 29 mil snowballs você consegue pegar o tanque aqui por 30k. E além disso também, a Wargame tá dando bastante snowballs aqui nos calendários de advento diário, que são aquelas melhorias de login apenas por entrar no jogo. Por exemplo, tô deixando até fotos pra vocês, no dia do lançamento foram 2.500 snowballs, teve um dia dessa semana também que eles deram mais 2.500 snowballs, e ao decorrer aqui dessa Winterfest eu tenho certeza que eles vão liberar mais snowballs ainda. Lembrando que, como eu já citei pra vocês, também temos a skin dele por 2.000 snowballs aqui, e também eu já fiz um conteúdo com o Object 283, e não só isso, um conteúdo aqui completo sobre a Winterfest em 2 vídeos, que eu vou deixar aqui pra vocês no card nesse momento.
Dá pra vocês maratonarem o meu canal aqui depois que acabar esse vídeo do LC Even, até pra vocês entenderem todas as formas de ganhar essas snowballs, pra comprar os tanques aqui e também adquirir esse LC Even, que eu tenho certeza que vai fazer a diferença na garagem de vocês. O que eu vou fazer agora é entregar gameplays pra vocês, até pra gente entregar mais dicas de jogabilidade com o tanque e mostrar pra vocês como que funciona o LC Even aqui na prática. Então, bora começar aqui as partidas. E agora, galera, gameplay com o nosso LC aqui no mapa Calbang, um mapa exclusivo do modo Cold War, um dos mapas que é mais interessantes aqui do Watch. E outra... então o meu tanque fazendo drift aqui, com essa skin, então não dá nem pra levar a sério esse tanque, né, galera? Mas esses mapas aqui são muito bons, né, tanto que teve uma época que Calbang, Desfull, Mamen, enfim, os mapas aqui do Cold War, eles estavam presentes ali no World War II, só que eles tiraram porque esses mapas aqui são extremamente grandes aqui, em extensão territorial, um mapa assim que acho que de uma ponta pra outra, questão de 2, 3 km. Mas essa gameplay aqui, o que eu tô focando, galera, é pegar uma posição de suporte aqui com o tanque, principalmente porque, cara, é complicado jogar com ele porque ele não tem um DPM interessante, como eu citei pra vocês na oficina, e também ele é um tanque assim que você precisa muito mais prestar um suporte, de fato, do que atacar nos locais. Eu tô indo até numa região estratégica aqui pra tentar pegar uns tiros na passagem aqui dos caras, até porque o time não tá fazendo tanto scout assim, né? Depois qualquer coisa eu volto porque o tanque tem mobilidade e camuflagem, que são dois pontos aqui interessantes aqui no Cold War. Ó, já spotei um já. É isso, o primeiro tiro dá 1300 aqui, dá pra matar aquele type ali. Eu vou ficar com o tanque apontado pra trás já, tá no mesmo local. Ó, spotei mais outro ali. Esse. Agora dá uma corrida, até porque o reload dele é muito pesado, né? E assim, galera, como vocês estão vendo, assim que você toma scout, já tem gente mirando em você, lançando TGM, metralhadora, então tem que tomar bastante cuidado mesmo. Voltando aqui, tem um objeto 120, tem outro médio ali também. Eu acho que eu tô até pensando em trocar essa skin, cara, porque é muito chamativa, né? Num tanque de Cold War é meio inviável usar isso aqui, velho. Beleza. Cara, o que mata esse tanque aqui, galera, é o intraclip dele. Porque se ele tivesse um intraclip de 3, 4 segundos, pô, beleza. Agora, mano, é quase um reload aqui no intraclip, né, cara? Tá vendo? Agora você tem um reload ainda desse tanque. Cara, eles meteram a mão nesse tanque aqui, né? Ele poderia ser bem melhor, inclusive, cara. Pô. E assim, eu tô segurando esse flanco aqui, até porque não tem ninguém aqui pro nosso time aqui desse lado. Tipo, meu, tem o M60 puxando ali, nada de ninguém ajudar, tá ligado? Ainda bem que esse tanque aqui é camuflado, ele não me viu, porque senão ele teria me puxado aqui com toda certeza. Objeto 120 aqui na minha lateral, quase. Dá pra matar ela aqui. Eita, ó, já tem um Brenos aqui. Mano, esse Brenos tem metralhadora, cara. Se ele me puxa aqui, eu tô lascado, velho. Vamos correr daqui, galera. Não tá dando, não, velho. Vou vir pela lateral aqui, até porque eu consigo pegar esses caras em uma distância melhor. É isso, galera. O tanque, ele enfrenta esses problemas aqui de reload, né? Isso aqui é um dos pontos mais básicos aqui do jogo, cara. Se você não tem um DPM interessante, você tem que se realocar e tudo mais. Dá até pra fazer um scout com ele, mas não é tão indicado assim, porque como tem Weasel, como tem tanques com metralhadora, tanques com mísseis, acaba que se você cai na mão desses caras assim, é complicado, cara. O bom é que ele mata a maioria dos tanques aqui com um clipe só, né? Mas é aquela, né? O preço que você paga por isso é uma coisa bem alta. Agora tem que correr daqui de um objeto 120 aqui no meio. Mas dá de boa. O bom é que, tipo assim, a camuflagem dele compensa, né? Tipo, você se enfia num buraco e você já sai do scout. Agora vamos ajudar aquele T80 ali. Depois eu pego essa 120 ali. Já estamos com um dano aqui bem interessante. Lembrando, fazer 10k de dano com esse tanque aqui já é algo assim bom, porque DPM não é o forte dele, cara. Assim, nossa, assim é uma delícia, velho. Assim é uma delícia, velho. Vamos botar a 120 aqui agora. Se ela estiver no mesmo local, eu consigo pegar a scout dela. Tá, o cara se teleportou, meu. O cara se transportou, né? Ah, tá aqui no meio. Ai, velho. Passei a linha aqui do cara. Recua, filho. Recua, vai pra frente.
Pô, meu Deus, tá complicado aqui o final, hein? É, ele vai morrer pros caras ali, já se enfiou no meio de 2 metros. Eu achei que esse cara estaria pra direita, por isso que eu vi um pouquinho mais aqui. Se eu fico ali parado onde eu tava, eu conseguiria pegar tiro nele quando ele passou. Mas uma excelente partida aqui, mostrando pra vocês as forças do tanque. Tem que jogar mais ou menos assim mesmo com ele. Dá cara, volta, repete o processo, farma bastante dano, até porque dá pra fazer muita prata com ele. Eu nem coloquei impulso nele aqui. E numa partida de 4 minutos, ponto 44, a gente já pegou uma High Caliber aqui com tanque e também uma alta quantia de prata. Bem legal. E agora, galera, uma gameplay aqui em Mountain Pass, passagem montanhosa, e algo que é bem interessante é que nesse mapa de inverno aqui durante a sua Interfest, para cada vitória que você tem, ganha um bônus aleatório de prata, impulso de XP ou também impulso de comandante. Então é bem interessante jogar bem desse modo aqui, para conseguir uma recompensa ainda melhor. Ó, já pegamos um tiro de fogo aqui no T-72, cara, o dano crítico desses tanques aqui com a TGM são muito altos, né? Então você consegue facilmente, por exemplo, pegar a Monhack, enfim, munição. Ignis por Gato veio querer me puxar, mas aí ele tá querendo puxar logo eu, né? Então aí não dá, né, velho? O Marder ainda completou, outro leva ele com metralhadora. Cara, essa gameplay vai dar pra fazer bastante dano, até porque a gente já largou de cara aqui com 3k de combinado. E vai ter bastante cara ali no fundo pra gente farmar. De modo que eu acho que eu vou até vir um pouquinho mais pra esquerda aqui pra ter um ângulo melhor de tiro. Aqui, beleza? Tá ótimo já. Olha, é só passar, esperar os caras puxarem aqui. Eu vou querer atirar no T-72 não, tá com pouco HP ele. Aí, beleza. Aff, Maria. Um cara deu fogo e o outro deu a Monhack. Mostrando pra vocês que o dano crítico dessas ATGM é muito alto. Botou fogo de novo. Meu Deus, tô abençoado nessa gameplay. Eita, olha a pedra. Olha a pedra. Ó, tem um Bambam ali ainda. Pera aí que eu vou carregar aqui. Mano, já estamos com 7k e 100 de dano combinado. Meu Deus do céu. Com certeza a gente vai ganhar uma recompensa bônus aqui, até porque o que a gente mais tá fazendo aqui é dano. E isso que eu tô spotando aqueles caras ainda. Por mais que aquele leve tá do lado dos caras, quem tá pegando scout dele sou eu. Vamos matar o Type primeiro? A gente pega... Mano, o ruim, cara, se esse tanque tivesse um intraclip menor, seria perfeito, né? Beleza. Ó, o cara matou o object ali. Vamos começar a puxar aqui. Tá 15-9 já em 2 minutos de partida. Tá uma gameplay bem rápida. E um ponto negativo até que eu já expliquei pra vocês na oficina é que quando você tá perto dos inimigos, você dá um dano, você não consegue dar um dano cheio na TGM. Então você tem que manter uma distância mínima ali de uns 300, 200 e poucos metros, tá? Se você estiver muito perto dos caras, não vai dar um dano cheio. A gente tá carregando aqui ainda, mas já tem cara aqui no fundo. Puta que pariu. A sorte é que eu consegui guiar o tiro bem aqui, porque se esse filho da mãe já atrapalhou a gente aqui agora, imagina depois, né? Caramba, filha da puta, pra falar português claro, né? Entrou na frente bem na minha TGM aqui. Ah, a gente vai conseguir passar os 10k aqui nessa aqui, com certeza, né? Ah, vamos matar ele não. Aí, eu mostrando pra vocês, tá vendo? 420, porque eu tô muito perto deles. Mas também nem tem como fugir, né? Querendo ou não, a gente tá nessa gameplay aqui. E tá vindo uma 120 aqui perto também. A gente já tá com 11 e pouquinho aqui de combinado já. Eita, quem quer? É o Marder, né? Não morreu eu não morro não, mas que eu vou ficar perto de morrer eu vou. Não dá tanto dano. Pelo menos deu pra pegar 10k de dano direto aqui. Esse nerf veio na Season Heavy Metal, né? Então acaba que os tanques agora não estão dando cheio aqui de perto. Isso aconteceu principalmente porque o Weasel, esses tanques com a TGM, basicamente eles iam na lateral do inimigo, dava um K de dano, às vezes pegava a Monhack e saía correndo depois. Por isso que eles nerfaram essas ATGMs. Fazendo uma aula de drift aqui, ó. Editor, capricha na edição aí, que o que eu fiz aqui agora... Pra finalizar essa gameplay aqui em alto nível, em Mountain Pass, uma gameplay muito rápida, que a gente acho que não perdeu nenhum tanque, né? Foi 15-0 aqui, se eu não me engano. A gente pode até olhar agora na batalha aqui. 10k de dano aqui, cravado com um dano auxiliado bem legal. Mostrando pra vocês que o impulso de prata dele, aqui que eu tô usando, é de 1.25. A gente conseguiu pegar 400k aqui mais ou menos. High Caliber, maestria de número 1.
E uma partida que foi muito boa, né? A gente realmente não perdeu nenhum tanque, foi 15-0. Um estupro aqui, nossa. Galera, olha quem tá aqui na minha oficina. E eu já até queria dar um recado pra vocês que o próximo vídeo no canal será com o WZ-46, uma review completa aqui do tanque. Até porque eu terminei a Season Frostbite num tempo recorde, tá? Eu terminei nessa segunda-feira, dia 16 de dezembro, praticamente com apenas 13 dias de Season, então esse conteúdo foi bem interessante aqui com o LC. Peço para você se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar com os amigos e ficar ligado porque o próximo vídeo do canal será com um novo polonês de nível 10 pesado que está disponível para vocês de graça através dessa Season Frostbite. Fiquem ligados aqui no meu canal e um grande abraço para vocês.